Olá, boa noite. Estamos de volta para continuar sobre o assunto que a gente tem falado. Nesse caso, o Missio Dei, a missão de Deus. No último vídeo nós falamos sobre o início da missão de Deus, que a gente viu lá em 1 Pedro 18 a 20, e a gente foi antes da fundação do mundo, né, para poder ver como que Deus começou a sua missão, antes mesmo de criar o homem, antes mesmo de criar o mundo. E hoje a gente vai falar sobre os primeiros passos da missão de Deus dentro do cosmos, né? Dentro da criação. Após a criação, Deus dá o primeiro passo, né? Os primeiros passos rumo a essa missão. E nós vemos, né, ali em Gênesis, do capítulo 1 e capítulo 2, a criação, Deus desenvolvendo ali toda a sua criatividade, criando, dando ordem para que a terra, para que o mar gerassem vida. E por fim ele, com suas próprias mãos do barro, faz o ser humano. Coloca o ser humano ali num jardim, o casal dá uma ordem para o homem deveria repassar essa ordem para a mulher. Isso a gente vai ver ali em Gênesis 2, que quando Deus fala para não comerem do fruto, Deus está falando com o homem antes da criação da mulher. Então deveria ser uma ordem repassada pelo homem à mulher. E aí a gente já vê, né, a falta de comunicação, uma comunicação ali com ruído, que gerou um problema tão grande, né. Gênesis 3 a gente vai ver o relato da queda, Eva ali sendo enganada pela cobra, caindo e chamando o homem também, Adão, que cai junto. E aí a gente vê o início da missão de Deus, né, na criação. Após a queda, nós vemos Deus, como cotidianamente ele fazia, vindo até o homem, caminhando até o homem. E isso traz algo bem forte sobre a missão de Deus, né? A missão de Deus é Deus caminhando até o homem para resgatá-lo. Deus vem ali caminhando e Adão e Eva, com vergonha, logo se escondem. E é algo maravilhoso, porque Deus sabia onde eles estavam. Deus sabia o que tinha acontecido. Deus não foi pego de surpresa, né? Deus não pode ser surpreendido. E ali nós vemos Deus dando a oportunidade para o homem aparecer. E aí nós vemos Deus dando a oportunidade para o homem, perguntando o que ele fez. A oportunidade dele se arrepender, dele dizer, dele confessar. Mas ao invés disso ele joga a culpa na mulher, que recebe a mesma chance, e joga a culpa na serpente. E então a gente vê, né, Deus dando esses passos, esse passo da missão em direção ao homem para resgatá-lo. Infelizmente o homem não assumiu a sua responsabilidade, jogou de lado, jogou para o próximo, e a mulher também jogou para o próximo. E então nós vemos que Deus traz ali toda a consequência, né? E essa é a missão de Deus, esse é o passo de missão, o primeiro passo de missão de Deus. Mas ali a gente já vê também o conhecido proto-evangelho, né? Uma promessa que Deus faz à mulher, que o fruto dela pisaria a cabeça da serpente. E a gente sabe que ali ele está falando de Jesus Cristo. Então ali continua essa missão de Deus, esses passos de Deus rumo ao homem. Se a gente fosse olhar, né, a Bíblia, muitas vezes as pessoas ficam procurando, como podemos dizer, base bíblica para missões. Procuram na Bíblia uma base bíblica para o fato de existir missões, mas a gente precisa olhar a Bíblia como um todo. A Bíblia é um relato de uma missão, é um relato desde o começo, como a gente viu no último vídeo, antes do começo mesmo da história, a missão está envolvida. E se a gente olhar para o Velho Testamento, nós vamos ver vários aspectos da missão de Deus. O próprio proto-evangelho. Em seguida nós vemos o cordeiro ali, que é morto, né? Chega a ser até engraçado, mas alguns estudiosos acreditam, né, que Adão e Eva, quando se escondem ali, escondem a nudez com a folha de figueira. Existem dois tipos de folha de figueira, a figueira comum e a figueira brava. E essa figueira brava é uma folha maior, depois você pode dar uma pesquisada. Então provavelmente foi com ela. Só que se a gente fosse olhar, a figueira brava ela causa muita coceira, muita ardência, né? Então muito provavelmente eles sofreram ali tentando esconder a própria nudez. E aí a gente vê outro aspecto, né? O cordeiro morrendo ali, a primeira morte, né? Podemos dizer assim, no reino físico, né?
primeiro sangue derramado ali foi esse cordeiro, né? Antes de Abel, esse cordeiro já foi morto pelo próprio Deus para cobrir a vergonha do homem. E aí a gente vê de novo Jesus Cristo que morreu para cobrir a nossa vergonha. E se a gente fosse andar pela Bíblia, nosso vídeo teria aqui horas falando sobre a missão, sobre o chamado, sobre como a missão está presente no Velho Testamento ali, antes mesmo de Jesus vir, antes mesmo dele dar o id. A gente poderia passar por vários personagens que fazem parte dessa missão. Melquisedeque, Abraão, Isaac, aquele cordeiro que morreu no lugar do filho ali de Abraão, no Monte Moriá. Então nós vemos o início da missão de Deus, e essa missão ela vai caminhando, Deus vai caminhando no Velho Testamento. Muitas vezes a gente não vê, a gente olha para o Velho Testamento como um livro de regras, um livro de leis, um livro que mostra um Deus mau, mas ali é um livro que mostra já Deus em missão para resgatar o ser humano, Deus já em missão para nos salvar do nosso pecado e para restaurar todas as coisas, porque essa é a missão de Deus, é salvar o homem da queda e restaurar para si, através de Cristo Jesus, todas as coisas. Então, sempre que você for ler o Velho Testamento, fique atento, porque ali nós vemos muitos e muitos aspectos da missão de Deus, muita coisa que Deus fez em direção à missão, em direção à vinda de Jesus, muitos personagens, né, que aparecem lá, e claramente nós vemos Cristo. A gente pode ver ali quando Sadraque, Mesaque e Abednego estão na fornalha, eles andam com outro homem, o anjo do Senhor. Sempre que aparece na Bíblia a figura do o anjo do Senhor, é Jesus Cristo ali. Então Deus, na sua infinita misericórdia, dá os seus passos de missão rumo à salvação do homem ali. A gente vê isso no Velho Testamento. Muitas vezes a gente acha que missão está só no Novo Testamento, só com a vinda de Cristo, só com o ID, só com o livro de Atos. Mas de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre a missão de Deus. E ele começa a sua missão no cosmos dessa maneira maravilhosa, como a gente vê ali no jardim. Deus caminhando até o homem e chamando ele. Adão, onde está você? E dando a oportunidade para ele assumir ali, né? Então esse é o nosso Deus. E o que a gente pode tirar de aprendizado é isso. Se Deus está em missão e ele vem até nós, caminha até nós e nos oferece a oportunidade de entregarmos ali o que a gente fez, por que a gente não tem coragem de confessar? Nós sabemos que em Jesus Cristo, se confessarmos os nossos pecados, seremos perdoados e teremos salvação. Então Deus nos dá essa oportunidade, que você possa entender isso. E diferente de Adão e de Eva, não jogue a culpa do seu pecado para o outro. Assuma diante de Deus, Ele é um Deus misericordioso, Ele não rejeita um coração quebrantado. Então entregue mesmo essa confissão mesmo ao Senhor, para que Ele possa te resgatar nessa missão maravilhosa e para que você faça parte dela. Foi assim comigo. Um dia eu resolvi entregar minha vida para Jesus, Ele me chamou, eu aceitei, eu entreguei minha vida para Ele. E depois de um ano, ele me chamou para fazer parte da missão, assim, de maneira efetiva, né? Assim como eu estou, não de maneira efetiva, mas de maneira, me fugiu a palavra, mas em tempo integral, né? De deixar tudo ali e vir para a missão em tempo integral. Porque existe uma diferença, né? Muitas vezes a gente acha que o missionário é só, assim, igual nós aqui que estamos em tempo integral, mas não. A igreja está em missão. Se você está aí na sua igreja, você tem uma missão muito importante, que é cumprir aquilo que Jesus te chamou para fazer. A nossa missão não é deixar a nossa casa e ir para outra cidade, outro país, outro continente, em breve outro planeta, né? Estão tentando chegar em Marte aí. Mas a nossa missão é ouvir a voz do Senhor e cumprir o que Ele quer de nós. Porque Ele é o grande missionário, Ele está em missão, então Ele encaixa as peças onde Ele quer. Ele me chamou para estar onde eu estou hoje. E você, onde que Deus te chamou para estar? Então, lembre-se disso. Lembre-se de que Deus é um grande missionário que está em missão para nos resgatar e colocar a nossa vida diante dele e nos dar o privilégio de fazer parte também dessa missão. Que Deus te abençoe. Boa noite.